Marcos, capítulo 11, versículo 12, diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Eu quero trazer uma palavra dentro desse texto. Essa mensagem ela é muito conhecida e traz muita curiosidade. Por quê? Porque Jesus fez uma coisa que para muita gente é assustador, é incompreensível, é entendível, não é entendível para algumas pessoas. O que acontece? A Bíblia diz que Jesus, no dia de sábado, tem várias questões aqui para a gente analisar, mas eu quero ir diretamente na questão aqui da figueira. Jesus vendo de longe uma figueira, e é interessante que Marcos ele vai em alguns detalhes do texto. Ele diz assim, vendo de longe uma figueira que tinha folhas. É interessante que ele especifica a figueira, né? Ele diz que a figueira tinha folhas. E Jesus, vendo que a figueira ela tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. Interessante isso aqui. Jesus vê uma figueira e Jesus vai até a figueira. Aí eu te falo, por que Jesus foi até a figueira? Por quê? Porque a figueira tinha folhas. O fato da figueira ter folhas foi o que chamou a atenção de Jesus. Se aquela figueira não tivesse folhas, Jesus não teria ido à figueira para ver se tinha figos. Aí você diz, por quê? Que Jesus foi lá comer folha? Tinha figo. Jesus foi lá só porque tinha folhas, Jesus foi? Não. Por uma questão muito importante. Primeiro que o texto diz, claro, eu vou aqui trazendo uma consideração e depois a conclusão. Primeiro que a Bíblia diz, aqui nesse versículo, no versículo 13, lá no final, o que está escrito lá, né? Os irmãos gostam aí de acompanhar. Vê aí no final o que está escrito. Está escrito no final do versículo 13 o quê? Não era tempo de figos. Não está aí escrito? Está escrito aí? Não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, por que Jesus foi na figueira? Por que Jesus foi à figueira? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, a figueira, quando ela dá folhas, é porque ela está dando fruto. O fruto da figueira dá quando ela está folhada. Quando ela está bem fechada com as folhas, é o tempo do fruto. Então, preste atenção. Se a figueira ela está fechada de folhas, o que você olharia e pensaria? O que tem? Tem fruto. Por quê? Porque a figueira, ela dá fruto quando os seus galhos estão fechados de folhas. Jesus olha a figueira está cheia de folhas, né? Porque tinha folhas, está aqui no início do versículo. Aí Jesus vai, por quê? Você já deduz que tem figo.
porque ela está cheia de folhas. Só que não era tempo de figo, mas ela estava cheia de folhas. Quando Jesus chega lá, Jesus olha a figueira, não tem figo. Jesus faz o que com a figueira? Jesus diz: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E o que aconteceu? O que aconteceu é que a figueira secou. Porque os discípulos, o texto continua, né? Versículo 20, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Jesus, por quê? Porque Jesus amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta: por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque é interessante que às vezes tem pessoas que pegam um texto e dizem assim: eu tenho um pé lá que não nasce fruto, vou amaldiçoar ele porque não dá fruto, porque eu li na Bíblia que Jesus amaldiçoou a figueira. Não, irmãos, não é isso, não tem sentido, né? E dentro desse aspecto, só abrindo um parênteses aqui, tem pessoas que usam essas coisas. Irmão, eu tinha um pé de árvore lá em casa, passou uma pessoa lá, olhou a árvore e secou. Gente, né, com o olho, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver. Qual é o sentido, então, aqui que Jesus está ensinando? Irmãos, sabe o que Jesus está ensinando com esta palavra? Porque se Jesus olhava para a figueira e ela estava folhada, ela estava bonitona, Jesus olhava para ela e achava que nela tinha figo, e chega lá e não tem, sabe o que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando contra a hipocrisia. Aquilo que parece ter, mas não tem. Aquilo que parece ser, mas não é. Aquilo que você olha bonito, mas quando você chega não tem fruto nenhum. Deu para entender por que Jesus amaldiçoou a figueira? O sentido desta palavra é exatamente isso. Jesus, ele vai à figueira, a figueira ela chama atenção pela sua folhagem, ela é bonita, e alguém olha assim: opa, ela tem fruto, mas quando você chega não tem fruto nenhum. Jesus, ele dá para a gente o exemplo de que aquilo que aparece ser, mas não é, vai perder a sua essência. Aquilo que mostra ser, mas não é, um dia vai vir a realidade, um dia vai vir à tona. Porque às vezes tem pessoas que querem se esconder atrás da folhagem, mas quando você chega lá para ver o fruto, não tem fruto nenhum. Você olha de longe, parece uma coisa, mas quando você chega lá, não tem fruto nenhum. Irmãos, a nossa vida, ela tem que mostrar a verdade. A vida do cristão tem que refletir uma vida verdadeira. Nós não podemos nos esconder. Nós devemos ser autênticos e verdadeiros. O que é ser autêntico? É ser o que é. Jesus falou que os fariseus, eles eram sepulcros caiados. Por quê? Porque por fora eles eram bonitos, bem vestidos, bem arrumados, um aspecto de santidade. Eles andavam pelas ruas e as pessoas olhavam: ali vai os santos. Mas Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, por fora bonito e podre, estragado por dentro. Por quê? Porque eles não tinham essência, eles não eram autênticos, eles não eram verdadeiros. Tem pessoas que às vezes ele está morrendo, mas ele como é que está, irmão? Não, estou bem, mas ele está morrendo, mas não fala para ninguém. Aí quando você vai descobrir, o cara já morreu, aí já era, morreu, acabou, não tem remédio que cura. Por quê? Porque a pessoa não é autêntica, a pessoa não é verdadeira. Quando a pessoa está sentindo mal, até no sentido natural, como tem pessoas que às vezes ele morre por não ser verdadeiro.
Às vezes o camarada está morrendo, sentindo dor. Como é que tá? Não, estou bem. Rapaz, você tá... A pessoa morrendo, mas fala que tá... Não, eu não estou bem, eu estou sentindo mal, eu preciso de remédio. O que você faz? Você pega a pessoa e socorre e leva para um hospital. Assim é na vida espiritual. Tem pessoas que esconde, ele fica a vida toda ali, mas não fala. Ele não fala para o pastor, ele não compartilha com alguém da sua dor, da sua dificuldade, do seu sofrimento. Por quê? Porque falta ser autêntico, falta ser verdadeiro. Irmãos, eu vou dizer aqui para a igreja, dizer para os irmãos, o dia que você não estiver bem, fala. O dia que você tiver alguma coisa, porque tem pessoa que ele fala para todo mundo, só não fala para quem tem que falar. Ele fala para a internet, ele fala no WhatsApp, para o status, para o Facebook, no Instagram, para tudo quanto, joga piada na rede social, né? Tenta jogar, mas não fala a verdade para quem deve ser falado. Eu quero dizer para os irmãos, a gente precisa ser autêntico, a gente precisa ser verdadeiro. Jesus, quando ele olha para aquela figueira, ela não demonstrava verdade. Por quê? Porque ela demonstrava ter fruto. Mas cadê o fruto? Quando chega lá só tem aparência. Irmãos, isto é importante para a nossa vida, porque a gente deve todos os dias da nossa vida tirar de nós todo pensamento de hipocrisia, de simplesmente ter uma aparência de boniteza, de algo exterior, que demonstra alguma coisa de importância. Mas o que importa na nossa vida é aquilo que está no nosso interior, nós sermos verdadeiros e autênticos com aquilo que a gente é. Meu irmão, seja puro, seja alguém verdadeiro, seja alguém que transmite amor, seja alguém que transmita paz, seja alguém que transmita tranquilidade, seja alguém que transmita alegria para alguém, para as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você guardar no seu coração: como é importante a gente conviver com pessoas que transmitem paz. Eu disse aqui para os irmãos, tem pessoas que elas são como o Salomão disse, tem pessoas, Salomão disse um provérbio assim, tem pessoas que as suas palavras são como ponta de espada. O que ponta de espada faz? Só espeta, só fura, só machuca. Tem pessoas que as suas palavras é somente palavra de ferir, é palavra de machucar, é palavra de ofender, é palavra de maltratar, é palavra de colocar a pessoa para baixo. Tem pessoas que as suas palavras é como o sábio disse, é como ponta de espada. Mas o apóstolo Paulo disse assim, a tua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que você saiba definir, para que você saiba distinguir e para que você tenha sempre uma palavra para aqueles que venham te perguntar a respeito da tua fé. Então você tem que ter sempre uma palavra agradável, temperada com sal, para que você possa responder com mansidão, com sabedoria, aqueles que te perguntam acerca da tua fé. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se nós formos sempre aquele alguém que as nossas palavras, como disse Salomão, é sempre uma espada, alguém vai querer chegar perto de você? Alguém vai chegar pedindo uma palavra, pedindo uma oração, pedindo um conselho? Obviamente que não. Por isso eu digo para você que nós vivamos esta palavra, a palavra que Jesus ensinou aqui da figueira, que serve para nós, para você ser alguém verdadeiro, autêntico e fiel. Mas uma verdade irmãos, se nós somos servos de Deus, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, por que nós não teríamos uma palavra de vida para alguém? Por que você é alguém que serve a Deus e não teria uma palavra de esperança para alguém? Uma palavra que levanta, porque às vezes tem pessoas que chegam para você, que chegam para nós, falam, eu já fui em tanto lugar, eu já vi tanta coisa. Eu digo para os irmãos, nós nunca vivemos um tempo como este,
de pessoas tão desanimadas na fé, de pessoas tão desanimadas de servir a Deus, porque já aconteceu isso comigo, já aconteceu aquilo, e acontece mais isso, mas eu sempre digo para as pessoas, irmão, sempre tem um lugar que você vai sentir bem, sempre tem alguém que vai ter uma palavra de Deus para a tua vida, não, porque muitas das vezes a pessoa, ela define a sua vida ali, não tem mais jeito, eu não vou fazer mais isso, eu vou parar, vou desanimar, vou desistir, eu não vou seguir mais. Meu irmão, a nossa palavra tem que ser o quê? Às vezes a pessoa chega para você e diz assim, eu não sei se eu vou mais caminhar, eu acho que eu vou parar. Aí às vezes assim, irmão, não sei, você vê, né? Se não for bom para você, irmão, como que vai ser bom a pessoa não servir a Deus? Como que vai ser bom a pessoa desanimar? A palavra nossa, não, irmãos, vai avante. Vai buscar a Deus, Deus vai te dar uma esperança, Deus vai te dar um caminho, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar um caminho para você seguir, Deus vai te dar uma resposta. Busque a Deus, que Ele vai te direcionar. Fala isso para alguém, diga para alguém que Ele é importante para Deus, diga para alguém que é importante estar na casa do Senhor. Alguém pode dizer assim para você, irmão, tá tão frio, esses dias tá frio, tá ruim para sair de casa. Meu irmão, mas para estar na casa de Deus, a gente vai com frio, com calor, com chuva, com sol, com tempo ruim, com tempo bom. Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes a gente diz assim, irmão, hoje eu tô meio, sei lá, eu tô com o coração meio abatido, hoje eu estou meio assim para baixo. Meu irmão, a palavra de Deus para nós é levantar e andar, é colocarmos de pé, é estarmos firmes na presença do Senhor. Jesus, nesse texto que nós lemos, Jesus ele fala da figueira e ele vai falar do templo também, porque, meu irmão, a importância de você estar no templo é aqui que você escuta uma palavra que vai renovar a tua fé, você ouve um louvor que vai te colocar, que vai trazer para você uma palavra de Deus. Eu vou dizer para você, não é ficando em casa lamentando, chorando, que você vai restaurar as tuas forças, que você vai renovar suas forças. Porque muitas das vezes, alguém pega o problema e ele senta em cima do problema e fica ali chorando no problema. É exatamente assim. A pessoa pega o problema e ele senta em cima do problema e fica ali lamentando e chorando aquele problema que ele está vivendo. Irmão, não é para você sentar no problema e ficar ali chorando, lamentando. Não, é para levantar a cabeça, é para se colocar de pé, porque Jesus disse que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia, é onde você vem buscar ao Senhor, é onde vem renovar as suas forças. Alguém canta um louvor, aquele primeiro hino da harpa que você cantou, qual é ele? É o hino que diz, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. E você ouve uma palavra dessa e vai renovar a tua força, e você diz, quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Até quando, irmãos? Até que vem um frio, né? E você fica em casa animado. Até que dá uma dorzinha. Não. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. É assim que a gente vive. É assim que a gente vive, passando por cima dos problemas, do desânimo, da fraqueza e seguindo ao Senhor. Aleluia.